aleluia, aleluia. Tu és Pedro, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, aleluia. És a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse, eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja. Sob essa pedra edificarei. Aleluia, aleluia. Tu és Pedro, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos os santos apóstolos, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e as irmãs. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. 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 Jesus, tem de piedade dos pecadores não humilhados. Tem de piedade de nós. 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 Senhor, tem de piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tem de piedade de nós. 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 Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz
Pai nosso louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos, e o anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia o que era realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro
que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez
com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me permitam poder falar sem máscara. Frei está um pouco mal da garganta e daí falar com máscara está um pouquinho difícil. Ontem falei bastante, então quase que acabei minha voz. É mal de nordestino. Por ser eu posso falar. A gente fala muito alto às vezes, né? Ou quase sempre, e acaba que gasta a voz. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, nós hoje, enquanto igreja, estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Essa solenidade é muito importante para toda a igreja. Celebrar Pedro e Paulo é celebrar a nossa fé, os fundamentos da nossa fé.
São duas colunas que a igreja tem como fundamento, como sustentação. A nossa fé, ela se sustenta na fé, nos ensinamentos dos apóstolos. E isso é o que dá credibilidade àquilo que pregamos, porque não pregamos algo meu, algo de outro padre, de outro bispo ou de qualquer outro papa. Palavras, simplesmente palavras de homens comuns, mas nós pregamos os ensinamentos, as palavras daqueles que conviveram com Jesus, que têm propriedade para ensinar, porque viveram com Jesus, escutaram de Jesus os seus ensinamentos. Então, aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja prega, tem credibilidade, porque esta palavra, ela procede de homens que viveram com Jesus Cristo, que nos transmitiram os seus ensinamentos. São duas colunas que sustentam a igreja, todo o ensinamento. E eu dizia, celebrar Pedro e Paulo é celebrar a nossa fé, os fundamentos da nossa fé. Por falar em fé, antes de seguir com a reflexão, eu tenho que fazer um resgate das reflexões que tenho feito durante essas 2 últimas semanas. Por quê? Porque tenho dito na 12ª semana do tempo comum, o grande tema, o principal, o central tema de reflexão para aquela semana era a fé. E isso se seguiu também na 13ª semana do tempo comum. Era uma continuidade. O tema também era a fé. Por que é que eu falo isso? Porque na 12ª semana do tempo comum, se vocês se recordam, nós celebrávamos esta liturgia que nos oferecia o Evangelho da tempestade acalmada. O que é que acontece nesse Evangelho? Os discípulos estão com Jesus dentro de uma barca, atravessando de um lado do mar da Galileia a outro. Nisso, no meio do caminho, se dá uma tormenta, né? As águas se agitam, ventos fortes balançam o barco. E o que é que acontece? Desespero. Os discípulos se desesperam. Eles estão conduzindo o barco. E Jesus, o que é que está fazendo? Dormindo. Os discípulos vão, Pedro vai até Jesus acordá-lo. E acordá-lo de forma até petulante. Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus se acorda, acalma o mar, os ventos fortes e se dirige a eles também de forma petulante até, à altura. Por que vós sois tão medrosos? Acaso ainda não tendes fé? Havia razão, havia algum porquê para tanto desespero, se aqueles discípulos estavam com Jesus ali, estavam com Deus, aquele que tudo pode, quanto mais acalmar uma tempestade. Não havia necessidade, mas o lado humano, o aspecto humano dos discípulos falava muito forte, e eles têm medo de morrer, e por isso que se desesperam. É compreensível, mas o que não é compreensível é em nenhum momento eles se darem conta de que estavam ali com Jesus. Vejam a atitude de Jesus, dormia, é de tranquilidade, porque confia naquele que o enviou, em seu querido Pai. Também os discípulos deveriam confiar em Jesus.
E aí é que entra a questão da fé. Quando eu confio porque eu tenho fé, porque eu acredito naquele que me sustenta. Nós sabemos em quem nós pomos a nossa fé. Isso no 12º domingo do tempo comum. No 13º domingo do tempo comum, semana passada, nós tínhamos uma continuidade desse grande tema, a fé. Quando o evangelho da cura da filha de Jairo e da cura da hemorroísa, da mulher que sofria com aquele fluxo de sangue, quando aquele evangelho nos é apresentado, também o grande tema aí discutido, debatido, é a fé. Vejam, principalmente a mulher, a hemorroísa, ela não queria muita coisa, não queria grande coisa, queria só tocar em Jesus e ela saberia que estaria curada. E de fato isso acontece. Quando ela, apesar de enferma, enfrenta toda aquela multidão que comprimia a Jesus, quando ela chega a tocar no manto de Jesus, o que acontece? Ela se cura. Então a fé daquela mulher foi a grande responsável por sua cura. A fé daquela mulher em quem? Nela mesma? Não, em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o que é que diz a ela? Mulher, a tua fé te salvou, te curou. Então o grande tema também era a fé. E daí eu pergunto, queridos irmãos e irmãs, o que é preciso para tocar em Jesus? O que é preciso para sensibilizar o coração de Deus? Qual o ponto fraco de Deus? É a fé. Deus, que é todo poderoso, tem algum ponto fraco? Não. Mas se podemos dizer que Deus tem algum ponto fraco, este é a fé. Então, se nós temos fé, nós conseguimos tocar a Deus. Fazer com que Ele se compadeça, olhe para nós, tenha compaixão de nós, das nossas misérias. Daí, saindo deste tema e chegando para o de hoje, da solenidade do apóstolo Pedro e Paulo, o tema ainda continua sendo a fé? Sim, continua. Porque nós vemos hoje o Evangelho nos apresentar a profissão de fé de Pedro. Havia uns murmúrios, pessoas que falavam muitas coisas de Jesus. Jesus então pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E daí alguns respondem: olha, estão dizendo por aí que é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus não quer saber o que os outros estão falando dele. Jesus quer saber o que os discípulos, o que aqueles que estão andando com ele ao seu lado pensam dele. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então se destaca em meio aos discípulos, dizendo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro professou a fé piamente em Jesus. Quando ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo: tu és o nosso Deus aqui na terra. Que profissão maior de fé podemos encontrar? Pedro soube responder sim, magnificamente: tu és o nosso Deus aqui na terra. Não é Elias, não é João Batista, não é nenhum dos profetas, porque esses são menores do que Deus.
Tu és o nosso Deus aqui na terra. Então Pedro professa a fé em Jesus Cristo. Professa a fé em Jesus Cristo e isso é magnífico. E daí é porque eu entro com este tema novamente na reflexão, a fé. O livro dos Hebreus diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não exige muita coisa de nós. O que é que Deus exige? Que nós tenhamos fé. Ele não exige que nós não erremos. Ele não exige que nós não tenhamos pecado. Ele não exige que nós sejamos perfeitos. Ele exige sim que nós acreditemos nele, que nós acreditemos que ele é capaz de nos salvar. É a fé que ele exige. Queridos irmãos e irmãs, certamente Pedro, ele se transformou a partir dessa resposta que deu a Jesus. Jesus quer saber quem os discípulos acham que ele é, não para ele mudar. Deus é imutável, Deus não muda. A resposta não serve para ele, a resposta serve para Pedro. A resposta que Pedro dá a Jesus transforma Pedro. A resposta que nós damos a Jesus nos transforma. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Certamente a resposta que nós podemos dar a Jesus nos transformará, assim como transformou Pedro. Vejam, primeira leitura de hoje. Vejam se Pedro realmente não foi transformado. Na primeira leitura de hoje, nós vemos uma perseguição a Pedro. Pedro é aprisionado. Pedro estava para morrer. E o que é que estava acontecendo? Qual era o comportamento de Pedro? Primeiro, enquanto ele estava na prisão, é bonito destacar isso também, toda a igreja rezava continuamente a Deus por Pedro, por ele. Só que Pedro, no versículo 6 dessa primeira leitura, Pedro, ele dormia entre dois soldados. Existe alguma semelhança agora entre Pedro e Jesus? Sim ou não? Enquanto acontecia aquela tormenta, o que Jesus fazia? Dormia. Enquanto todos estavam desesperados, Jesus dormia porque ele confiava naquele que o enviou. Agora Pedro, transformado, depois de ter caminhado com Jesus, depois de ter feito a experiência de realmente conhecer a Deus, conhecer a Jesus, que é o nosso Deus aqui na terra, Pedro agora não mais se desespera pelo que acontece ou pelo que pode acontecer com ele, e que certamente seria a morte. Porque ele não se desespera, porque ele dorme, porque ele assume e associa a si a mesma atitude de Jesus, porque agora ele é um homem transformado, porque agora ele não confia mais ou apenas em suas forças, mas em Deus, naquele que tudo provê e que tudo proverá, naquele que o podia salvar. Queridos irmãos e irmãs, que esta liturgia nos ajude, certamente nos ajudará se nós crermos, a que a nossa fé cada vez mais possa crer e aumentar, crescer, e através disso possamos dar testemunho de Jesus, sendo pessoas melhores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador dos céus.
Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, pedras fundamentais da Igreja, elevemos ao Pai os nossos pedidos, rezando juntos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fortalecei o Papa Francisco em seu ministério de sucessor de Pedro e elo da unidade de toda a Igreja, nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, abençoai a Igreja que está no Brasil e iluminai sua missão. Em comunhão com o sucessor de Pedro, nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, acompanhai com vosso Espírito nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, que nesta Igreja particular de São Paulo exercem seu mandato apostólico de anunciar o Evangelho, nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fazei a vossa Igreja que está em São Paulo renovar-se mediante seu caminho sinodal, assumindo os desafios pastorais, com a coragem de Pedro e a ousadia de Paulo, nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, que reservastes a coroa da justiça a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa, concedei a todos os que morreram, especialmente as vítimas da Covid-19 e aos que cuidaram dos doentes, contemplar a vossa glória, nós vos pedimos. Escutai-nos, Senhor. Pedimos também pelas intenções para a missa de hoje, pela saúde de Alexandre Pim e por Francisco de Ângeles Neto. Em ação de graças também pedimos pelo aniversário de matrimônio de Regina e Renner Peruzzi, e pelo aniversário de Maria Susana de Almeida, por todos os falecidos, que Deus conceda a graça devida a cada uma dessas intenções. Rezemos. Escutai-nos, ó Senhor. Tudo isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem nos separará
separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sobre as oferendas, ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro I, a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo.
verdadeiro Deus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. O santo, o justo, o verdadeiro Deus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Odilo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja elevada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Celi, Antônio Gazi, 7º dia, Lúcia Yamaguchi, 7º dia, Maria Araújo Domingues, 7º dia, João Bosco de Oliveira, José Carlos Brambati, Verina Pereira da Paz, Nilza Terezinha, José Ferreira Bastos, Joyce Araújo Bastos, Eise Araújo Bastos, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Ele, não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia, amém. Queridos irmãos e irmãs, confiantes na bondade do Pai, rezemos todos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor. A vossa Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar,
praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltaram vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco de sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei perigo no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco de sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar meio minuto para os avisos. No mês de julho, não teremos adoração ao Santíssimo Sacramento às quintas-feiras. Estamos vendendo cesta julina, por estarmos no mês de julho, né? Julina, no valor de R$60. Então, quem desejar adquirir o voucher para depois retirar a sua cesta, na secretaria paroquial, só basta procurar a secretaria. Depois, lá na entrada da igreja, estão vendendo frutas desidratadas, de goiaba, frutas vermelhas, frutas tropicais. É um lanche saudável, então aqueles que desejarem, puderem contribuir, adquirindo também essas frutas, nós estaremos ali na entrada da igreja para vender. Fiquemos de pé agora para rezarmos, nos dirigindo à Virgem Maria, rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo Papa Emérito Bento XVI, rezar por toda a Igreja, pela fé de todos os fiéis. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Queremos desejar os parabéns pelo aniversário de matrimônio de Regina e Renner, e também pelo aniversário de Maria Suzana de Almeida. A Maria Suzana está? Não, né? Tá, então as nossas orações a ela também neste dia, a eles neste dia especial. Agradeço a paciência, né, e a participação de todos nesta celebração. Que Deus abençoe infinitamente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Após cada prece, a resposta será amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos e irmãs para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Que pela intercessão gloriosa dos apóstolos Pedro e Paulo, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Rita e o Beato Mariano, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado.
chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo